Porque Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Acredita em Jesus Cristo? Sim, como meu Senhor e Salvador, sempre. A ponte para ir para o céu? O caminho, a verdade e a vida. O senhor segue qual religião? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. A Deus? Creio em Deus e creio na Bíblia de capa a capa. De religião nunca seguiu? Já segui religião, mas religião não serve para o propósito de Deus ao homem. Aliás, a religião é uma tentativa humana de chegar até Deus. Como o homem é falho, ela falha nesse sentido, porque é o homem tentando chegar até Deus. Não importa qual seja. Agora, Jesus não. Jesus é Deus chegando até o homem. Você acha que nos dias atuais, Jesus, Deus, ele vem até nós se nós não buscarmos? Em todas as épocas ele fez isso, né? Ele veio até o homem. A religião, para mim, impõe regras para se chegar até Deus. Ela impõe regras que o homem não consegue cumprir. Regras que eles mesmos colocam e que eles não conseguem cumprir. Essa regra distancia o pessoal realmente de Deus? Quando Jesus vem até o homem, ele não se importa com a condição desse homem. Como ele é, gosto de caminhar pela cidade e sempre pedindo para Deus, Deus, me ajuda a amar as pessoas. E alguns anos atrás, eu estava andando, inclusive aqui na Marechal, próximo aqui, eu estava fazendo esse tipo de oração. E aí eu me deparei com uma pessoa vindo ao meu encontro. Era um morador de rua, você dava para sentir o cheiro dele de longe. Aí eu, como se tivesse ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito falando assim, você quer amar? Vai lá e dá um abraço nele e diz que você ama ele. E quando eu cheguei perto, eu não consegui, porque o cheiro da pessoa era tão forte, eu não consegui abraçar. Eu fui parei ali na quadra seguinte ali e eu comecei a chorar pela minha incapacidade de fazer isso. Olá, se você acompanha meu canal sabe que eu prego evangelho, eu sou Rogério Valadão. Esse senhor, por algum motivo, ele deixou de congregar. Parece que ele teve algum pensamento contrário ao sistema religioso e abandonou. Ele realmente tem uma razão, mas não total. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão. A questão é a seguinte, hoje congregar na palavra de Deus é uma necessidade. E hoje as religiões que estão por aí, elas não são a realidade que liga o homem a Deus. Nenhuma religião liga o homem a Deus. A religião, termo, vem do latim, que é religar. E só existe uma pessoa que religa o homem a Deus, Jesus Cristo. Essas religiões, a boa parte delas falam de Jesus, apresenta a pessoa de Jesus como Salvador. Então a pessoa acaba se religando a Deus através de ouvir a mensagem de Jesus. Então as religiões em si, ela não ligam o homem a Deus, mas a mensagem da pessoa de Jesus faz com que ela volte a ser ligada a Deus através de Jesus. E o interessante é que ele falou sobre um testemunho dele, que ele deixou de congregar, que a religião não liga corretamente, porém, existe essa mensagem de Jesus para nós, no capítulo 13 de João, versículo 8. Quando Jesus fala para Pedro assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quando os judeus saem das suas tendas, eles têm sempre dentro das suas tendas uma bacia de água com um pano. Quando eles dão a volta da cidade, ou mesmo quando estavam no deserto, tinha essa bacia na entrada da tenda, e eles se banhavam para não trazer sujeira para dentro da tenda. Isso era uma figura. E Jesus usou esse desenho, essa figura, lavando os pés dos discípulos. E disse assim para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque todo mundo que entrava numa casa tinha essa necessidade, lavar os pés, tirar a sujeira que veio de fora. Por isso, Jesus fala na sua mensagem que se não lavar a Pedro ou os seus discípulos, eles não têm parte. E que eles já tinham sido lavados, através da palavra, através do congregar com ele durante esse período que estava. Porém, era uma necessidade de eles continuar sendo lavados. Porque a própria palavra de Deus fala assim, que nossos pecados foram purificados. É verdade. Porém, existe uma mente carnal na gente, que precisa ser mudado. E o congregar hoje, e o reunir hoje, é justamente para nos lavar dos pensamentos que é contrário aos ensinamentos bíblicos. Por isso a palavra de Deus fala de lavar. E Jesus fala de lavar. Porque na casa de Deus, para você entrar na casa de Deus, você precisa lavar os pés. Que é ser lavado desses ensinamentos errados, das ideias que a gente tem.
Por isso que dentro da casa de Deus, o congregar não é o congregar para que você se ligue a Deus mais. É um congregar para que você seja lavado durante o período que você está ouvindo a palavra e está congregando. A mesma figura que Jesus fez lá, lavando os pés dos seus discípulos dentro da ceia, hoje todos nós temos que participar da ceia do Senhor e ser lavados um pelos outros através da palavra, para que a nossa convivência seja uma convivência em união disso. Por isso é o congregar hoje. Não é certo falar que não devemos congregar. Pelo contrário, devemos congregar onde tiver 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas. Mas é necessário congregar. Não ser como esse senhor acha que não precisa congregar. Inclusive, ele conta essa história que ele se aproximou e não conseguiu conviver com aquele homem que estava imundo. Assim também foi dentro da religião. Por isso que ele não congrega. Ele não conseguiu conviver com alguém que tem pecado como ele, que também fede. Porque todos estão na mesma condição. Esse homem aí está na mesma condição do mendigo que ele foi abraçar, fedendo, e precisa ser modificado os seus pensamentos. Ele precisa ser lavado os pensamentos dele com relação a servir e ir para a casa de Deus. Por isso existe a bacia e o lava-pé. Todos nós devemos lavar o pé uns dos outros com a palavra de Deus. Até mais.